Você entendeu a Bíblia? Ou só conhece pedaços dela? Porque aqui vai um choque. A Bíblia não começa com regras e não termina com medo do fim do mundo. Ela começa com um Deus que cria por amor e termina com esse mesmo Deus morando com o seu povo, sem dor, sem morte, sem separação. No meio disso tem queda, sangue, promessas, reis, exílios, silêncio e um nome no centro de tudo: Jesus. Então fica comigo até o final, porque em cerca de 15 minutos você vai enxergar a Bíblia inteira como ela realmente é. Uma única história, em ordem, com começo, meio e fim. E quando as peças se encaixam, você percebe uma coisa incômoda e linda ao mesmo tempo. Essa história não é sobre gente antiga apenas. É sobre você. No princípio não existia calendário, nem luto, nem ansiedade, nem IC. Existia Deus, e Deus fala, e o universo obedece. Luz, céus, terra, mares, vida. E por último, a criação mais misteriosa, o ser humano. Não apenas como mais um animal inteligente, mas como alguém feito à imagem de Deus, com consciência, com capacidade de amar, com liberdade real. Adão e Eva não viviam tentando chegar em Deus. Eles viviam com Deus, sem máscaras, sem culpa, sem medo. Mas aqui entra um ponto que muita gente ignora. Amor sem escolha não é amor, é programação. Então Deus coloca um limite, um único não, uma árvore, um convite à confiança. E é aí que a serpente aparece, o engano vestido de promessa. A mentira é simples e venenosa. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser como Deus, sem Deus. E eles acreditam. Quando Adão e Eva desobedecem, não é só uma regra quebrada. É uma ruptura. O pecado entra como uma rachadura que atravessa o coração humano e se espalha para tudo. Relacionamentos, natureza, trabalho, prazer, poder, família. E pela primeira vez surgem coisas que hoje a gente acha normais, mas que não eram parte do plano. Vergonha, culpa, acusação, medo e, no fim, morte. Só que mesmo no momento da queda, Deus já planta uma promessa. Alguém viria para esmagar o mal. Uma esperança lançada no meio do caos. Como se Deus dissesse, isso aqui não termina assim. A humanidade cresce, e junto cresce a violência, o ego, a idolatria, a crueldade. A Bíblia não romantiza o ser humano. Ela expõe. E expõe cedo. Chega um ponto em que a maldade vira sistema, vira cultura, vira normal. E então vem Noé. Noé não é apresentado como super-herói. Ele é um homem que anda com Deus num mundo que não quer nem ouvir falar de Deus. Deus anuncia juízo, mas junto com o juízo vem misericórdia, uma arca, uma porta, um caminho de escape. O dilúvio vem e com ele a mensagem fica marcada na história. Deus não faz vista grossa para o mal, mas também não abandona quem se volta para ele. Quando as águas baixam, Deus faz aliança, coloca um sinal no céu e reafirma: eu ainda estou conduzindo a história. Mas o coração humano continua querendo a mesma coisa: autonomia total, controle, um céu construído pelas próprias mãos. A Torre de Babel é isso, um monumento do orgulho. Vamos fazer um nome para nós. E Deus confunde as línguas e espalha dos povos. Parece punição, mas também é contenção do mal. Deus segura a escalada da arrogância humana. E então Deus faz algo que muda tudo. Em vez de chamar uma multidão, ele chama um homem. O nome dele é Abraão. E Deus diz algo que parece impossível: saia da sua terra. Eu vou fazer de você uma grande nação. E por meio de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Percebe a direção? Deus não escolhe Abraão porque Abraão é perfeito. Deus escolhe Abraão para mostrar que a salvação é iniciativa divina. Abraão aprende a obedecer no escuro. Ele tropeça, ele tenta resolver com as próprias mãos em alguns momentos, mas Deus mantém a promessa. Vem Isaque, o filho improvável. Depois, Jacó, que recebe o nome Israel. Depois, 12 filhos, que viram 12 tribos. E a família que parecia pequena se torna um povo. Só que antes disso florescer, vem uma fase dura. José, um dos filhos, é traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. E aqui está um padrão que você vai ver na Bíblia inteira. O mal age de verdade, machuca de verdade,
Mas Deus não perde o controle da história nem por um segundo. José vai parar no Egito, e de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a governador, ele se torna o instrumento que salva sua família da fome. E assim Israel vai morar no Egito. Só que o refúgio vira prisão. Israel cresce e assusta o Egito. O medo vira opressão. A opressão vira escravidão. E a escravidão dura séculos. E o povo clama: Deus, você esqueceu da promessa? A resposta vem com um homem improvável, Moisés. Criado no palácio, quebrado no deserto, chamado por Deus no fogo que não se consome. A ordem é direta. Vai e diga: deixa o meu povo ir. Faraó resiste. Então Deus confronta o poder do Egito com sinais e pragas, até chegar a uma noite decisiva, a Páscoa. Um cordeiro, sangue nas portas, um julgamento que passa por cima de quem está sob o sinal. E então o povo sai. Só que a liberdade não vem sem perseguição. Faraó corre atrás. E na frente deles, o mar. E Deus abre o impossível. O mar vermelho se abre. Israel atravessa, o Egito cai. Não é só um resgate político. É uma declaração espiritual. Existe um Deus acima de reis, acima de impérios, acima do medo. No deserto, Deus guia com presença. E no Sinai, Deus entrega a lei. E aqui muita gente se confunde. A lei não foi dada para Israel virar um povo salvo. Foi dada porque eles já tinham sido resgatados. A lei revela o caráter de Deus e, ao mesmo tempo, revela a doença do coração humano. Ninguém consegue, de verdade, ser santo por esforço próprio. Por isso Deus institui sacrifícios, altar, tabernáculo. É como se ele estivesse ensinando, pouco a pouco, que o pecado custa caro e que a aproximação com Deus exige purificação. Tudo ali é sombra de algo maior, um sacrifício definitivo, um cordeiro perfeito. Depois de anos no deserto, Moisés vê a terra prometida, mas não entra. Josué lidera o povo e as muralhas de Jericó caem. A conquista acontece e as tribos se estabelecem. Só que o maior inimigo de Israel não era um exército estrangeiro, era o próprio coração. Começa o período dos juízes. O povo se afasta, cai em opressão, clama, Deus levanta um libertador, a paz. E tudo recomeça. Débora, Gideão, Sansão, milagres e tragédias, fé e impulsos. Um retrato de gente como a gente, querendo Deus, mas querendo controle ao mesmo tempo. Até que o povo pede um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus permite. Saul é escolhido, mas se perde na desobediência. E então Deus escolhe Davi, um pastor improvável, com falhas reais, mas com um coração quebrantável. Davi vence gigantes, mas também enfrenta seus próprios abismos. Mesmo assim, Deus faz uma promessa central. Da sua descendência virá um reino que não terá fim. Guarda isso, porque essa frase atravessa séculos. Depois vem Salomão, o templo, a glória, a sabedoria e também o desvio. E o resultado é divisão. Reino ao norte, reino ao sul. E quando o povo se divide externamente, é porque já estava dividido por dentro. Deus levanta profetas. E profeta não é adivinhador. Profeta é alguém que carrega uma palavra como fogo. Isaías fala de santidade e de um servo que sofreria pelos pecados do povo. Jeremias chora e anuncia ruína, mas também promete uma nova aliança. Ezequiel vê a glória se afastando e depois vê ossos secos voltando à vida, uma imagem de restauração impossível. Daniel, em terra estrangeira, permanece fiel e vê impérios caindo e um reino eterno chegando. Mas o povo insiste em endurecer. Então o juízo vem. O norte cai para a Assíria, o sul vai para a Babilônia. Jerusalém é destruída, o templo é queimado, o povo chora no exílio. E aqui a pergunta aparece: acabou? Parece que sim, mas Deus volta a prometer: eu vou trazer vocês de volta, eu vou dar um novo coração, eu vou derramar meu espírito. Depois de décadas, um remanescente retorna, reconstrói muros, reergue o templo, mas algo fica no ar. Falta glória, falta plenitude, falta a peça final. E então acontece algo estranho: silêncio. Por séculos, sem profetas, sem grandes sinais, como se Deus estivesse preparando o palco. E aí, Deus fala de novo, mas não por um trovão, não por uma montanha, não por um rei, por um bebê. Belém, simplicidade,
uma manjedoura. O Criador entra na criação. A palavra se faz carne. Jesus cresce e quando começa seu ministério, ele não se apresenta apenas como mestre moral. Ele fala como quem tem autoridade sobre a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele cura doentes, toca leprosos, perdoa pecadores, levanta caídos, confronta hipócritas, chama gente improvável. Mas aqui está o ponto. Jesus não veio só para melhorar comportamento. Ele veio para resolver o problema raiz, pecado e morte. E isso exigiria a cruz. Na última ceia, ele pega pão e diz que seu corpo seria entregue. Pega o cálice e fala de sangue de aliança. Ele está dizendo, sem rodeios, eu sou o sacrifício para o qual tudo apontava. A traição acontece, o julgamento injusto acontece, a humilhação acontece, e então a cruz. E na cruz, a Bíblia não descreve apenas dor física, ela descreve substituição. Jesus carrega pecado, carrega culpa, carrega condenação. E quando ele morre, algo simbólico acontece. O véu do templo se rasga. Como se Deus estivesse gritando, o caminho está aberto. Ele é sepultado. Pedra, guardas, fim. Só que o evangelho não é Jesus morreu. Até qualquer herói morre. O evangelho é Jesus morreu e ressuscitou. No terceiro dia, túmulo vazio. Aparições, testemunhas, medo virando coragem. A ressurreição não é um detalhe, é o centro. Se Jesus venceu a morte, então tudo muda. O pecado não tem a última palavra. A culpa não tem a última palavra. O túmulo não tem a última palavra. E Jesus comissiona. Vão, façam discípulos, eu estarei com vocês. O Espírito Santo é derramado no Pentecostes. E o que acontece é inacreditável. Gente simples vira testemunha ousada. A igreja nasce não como prédio, mas como povo. Comunidade, partilha, oração, coragem. Vem perseguição, prisões, morte de alguns líderes. E mesmo assim a fé se espalha, porque a mensagem não depende de conforto, ela nasce do fogo. E então surge um dos giros mais fortes da história. Saulo, perseguidor de cristãos, encontra Jesus no caminho. E o perseguidor vira Paulo, missionário. Paulo viaja, planta igrejas, escreve cartas, enfrenta naufrágios, fome, cadeias. E enquanto o mundo tenta sufocar, a mensagem atravessa fronteiras. Jesus é Senhor. A graça é real. A salvação é oferecida. O reino está vindo. E essa história atravessa séculos, até chegar em nós. E então a Bíblia fecha com o Apocalipse. Não como filme de terror, mas como revelação. A cortina se abre e a realidade espiritual aparece. João vê Jesus glorificado. O mesmo Cristo crucificado agora está vivo, soberano, eterno. Aparecem mensagens às igrejas mostrando que fé não é brincadeira, é perseverança, arrependimento, amor, fidelidade. E então a linguagem se torna intensa. Selos, trombetas, juízos, conflitos. O mal é exposto, não maquiado. Impérios passam, sistemas caem. O orgulho humano é desmascarado. Satanás aparece como acusador e dragão, e é derrotado. A morte, o último inimigo, também é vencida. E aí vem a visão final, a mais bonita: novo céu e nova terra, nova Jerusalém. Deus habitando com os homens. E uma frase que é como um soco de esperança: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não é vai distrair você da dor, é vai remover a causa da dor. Sem morte, sem luto, sem clamor, sem noite. A história que começou num jardim perdido termina numa cidade restaurada, com uma humanidade curada e Deus não mais distante, mas presente. E a Bíblia termina com um convite: eis que venho sem demora. E uma resposta: vem, Senhor Jesus. Então, o que a Bíblia está dizendo para você? Se você enxergou a linha da história, percebeu o padrão. Deus cria, o homem cai. Deus promete, Deus chama, Deus resgata, Deus habita, Deus restaura. A Bíblia não é uma coleção de histórias aleatórias, é uma narrativa de redenção. E no centro dela não está um povo perfeito, nem um herói humano. Está um Deus que insiste em salvar. E agora a pergunta inevitável é: onde você está nessa história? Porque a Bíblia não termina só com um final.
Ela termina com uma porta aberta, um chamado para a fé, arrependimento, reconciliação, nova vida. Se esse resumo te ajudou a finalmente entender a Bíblia como um todo, deixa o like e se inscreve no canal Arca da Aliança, porque aqui a gente vai destrinchar cada parte com calma, sem enrolação e em ordem, para você construir uma base sólida de verdade. Clica no próximo vídeo, continua com a gente e lembra, quando a Bíblia se encaixa, muita coisa dentro da gente também começa a fazer sentido. Que Deus esteja sempre com você.